Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 19 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal Beto Mansur, do PRB, Partido Republicano Brasileiro, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, professor Humberto Saluri. Eu gostaria de registrar, antes de chamar a Paula para apresentar as manchetes, a presença de alunos do primeiro ano da Faculdade de Jornalismo da Universidade de Santa Cecília aqui presentes no estúdio, acompanhando o programa de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos agora às manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: frear favelas, desafio para Santos. Na Folha de São Paulo, virada compacta não evita ato de violência. No Estadão, com vendas fracas, cresce estoque do comércio. Semanal BocNews, país homofóbico. No Santa Portal, de virada, Santos Futebol Clube perde de 2-1 para o Atlético Mineiro. No G1 Santos e região, ônibus que seguia de São Paulo a Santos é assaltado. No portal da UOL, Alstom conseguiu incluir estação não planejada no metrô de São Paulo. A revista Veja traz na capa: Cristiano Ronaldo, ame-o ou odeio. Chico. 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e na atual legislatura, a região metropolitana da Baixada Santista contou durante boa parte do mandato com uma representação parlamentar reduzida. Tivemos, durante praticamente metade do mandato, apenas 2 deputados. Um deputado federal, o nosso convidado de hoje, Beto Mansur, do PRB, e uma deputada estadual, Thelma de Souza, do PT, junto à Assembleia Legislativa. Os demais deputados eleitos no último pleito, alguns se tornaram secretários de Estado, caso de Márcio França e também de Bruno Covas. Outros se tornaram prefeitos, caso de Paulo Alexandre Barbosa, em Santos. Já Luciano Batista teve seu mandato questionado pela Justiça Eleitoral e só depois de algum tempo pôde exercê-lo. O que se espera agora com essa nova eleição é que a Baixada Santista aumente a sua representação parlamentar. E, para tanto, é fundamental que os eleitores da região votem em candidatos da região. Isso só trará benefícios para toda a Baixada Santista. É o que se espera do comportamento do eleitorado, que discuta, que exatamente aprofunde a discussão, mas, sobretudo, vote nos candidatos da nossa região metropolitana da Baixada Santista. No programa de hoje nós vamos debater essa questão, entre outros temas políticos relevantes, mas vamos falar também sobre o VLT, já que a primeira composição do veículo leve sobre trilhos está chegando a Santos no dia de hoje. E tanto o deputado federal Beto Mansur quanto o professor Humberto Saluri já conheceram o VLT exatamente quando ele estava sendo construído em Valência, na Espanha. Eles vão falar sobre tudo isso, mas depois que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta segunda-feira é de sol com algumas nuvens, com períodos de céu nublado. A temperatura continua mais amena. A mínima chega a 19 graus e a máxima aos 24 em Santos. As ondas podem chegar a no máximo 1 metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes com visibilidade parcial. Pontos de lentidão na chegada a São Paulo, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes, por conta do excesso de veículos. Está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam um trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o deputado federal Beto Mansur, do PRB. Voltamos já. A Unisanta
Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Estamos aqui com o cantor Thiaguinho. Agora conta pra gente, qual que é seu maior sucesso? O maior sucesso da minha vida foi o tratamento da tuberculose. Eu achava que essa doença não existia mais, mas descobri que existe e tem cura. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. E descobri também que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Se você tosse por mais de 3 semanas, vá a uma unidade de saúde. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê seu apoio. Todo domingo é assim. Tem gente que aproveita para reunir a família. Outros reúnem os amigos. E tem aqueles que aproveitam o domingo para não fazer nada mesmo. Todo domingo é a mesma coisa. Que tal mudar só uma vez a cada 2 anos? Seja mesário. Acesse tse.jus.br e inscreva-se. O dia 5 de outubro não vai ser um domingo qualquer. Faça diferente. Faça a história da democracia. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 19 de maio. E hoje recebendo com muito prazer o deputado federal Beto Mansur, do PRB, Partido Republicano Brasileiro, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalub. Deputado, eu gostaria de começar esse programa, essa entrevista, falando exatamente de política de sucessão presidencial. Estamos a menos de 5 meses das eleições e o cenário hoje aponta para segundo turno. Havia um certo favoritismo da presidente Dilma, que ainda continua favorita, mas de qualquer maneira a oposição vem crescendo e há uma grande possibilidade de segundo turno. O senhor acredita nessa possibilidade? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Primeiro cumprimentar você, Chico, Chalub, aos nossos estudantes, futuros jornalistas que estão aqui presentes e toda a casa. Dizer para vocês que eu acho que vai ter segundo turno. Você tem, logicamente, muitas vezes esgotamento de poder. Sim. Eu acho que a sociedade, ela ainda não definiu um candidato para a oposição entre, diria para você, o Aécio e o Eduardo Campos, mas eu sinto que ela está aguardando para saber quais são as propostas que vão vir. Eu acho que a sociedade está muito consciente sobre isso, essa ideia de que o brasileiro vai deixar para o final, ele vai estar muito atento na eleição. E pessoas de todas as classes, acho que mesmo até o próprio PT acabou fazendo uma campanha recente. Sim. Agora, com essa coisa do medo de que vai tirar retrocesso, né? O Bolsa Família, que vai tirar o Minha Casa Minha Vida, o que na verdade é uma besteira. Eu acho que os projetos todos que vieram até do governo Lula e também vieram da época do Fernando Henrique, sim, eles estão incorporados na sociedade, acho que ninguém tira mais isso, porque essa distribuição de renda que foi feita ao longo desses últimos governantes, ela foi a maior distribuição de renda que existiu no planeta, e isso é uma coisa muito positiva. Então, essa ideia de que você vai mudar radicalmente as coisas, eu não acredito. Só que eu sinto que a população está no aguardo. E acredito que você vai ter um segundo turno que é positivo para o Brasil, claro, na minha opinião. Então, eu acho que a gente, logicamente, nós vamos ter uma campanha muito curta,
Eu digo para você que eleição executiva, ou seja, de mandatos de prefeito, de governador, de presidência da República, depende muito de tempo na televisão. Sim. Porque o Brasil é muito grande, você não consegue estar em todos os lugares. Uma coisa é você, muitas vezes, fazer uma campanha numa cidade pequena, que tem televisão, mesmo num estado, mas você fazer uma campanha nacional é muito difícil se você não tiver tempo. Eu acredito que a Dilma vai ter um tempo razoável, porque dificilmente o PMDB deixará de fechar com ela, até porque o candidato a vice dela é o Michel Temer, já está se colocando nessa posição. E eu sinto que os outros dois candidatos, se tiverem um tempo razoável, a disputa vai ser muito, muito forte. Então, eu acredito, quer dizer, não só eu, mas eu acho que a conversa geral dentro do Congresso Nacional, entre deputados e senadores, é que nós teremos segundo turno. Muito bem. Professor Chalub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, deputado, bom dia nossos alunos que estão aqui presentes, né, telespectadores. Eu acho que essa possibilidade de campanha curta, mais uma vez, vai comprometer um pouco o processo eleitoral. Até porque o que a gente tem visto ultimamente é que as campanhas elas estão incidindo o mundo no discurso imediatista, né, de varejo. Né? Então, a gente não teve ainda uma campanha no Brasil que se discutiu projetos de longo prazo, de pensar o país para o futuro de uma forma mais consistente. Então, a gente está sempre apagando incêndio, a habitação que falta, é a questão do transporte, as estradas, e fica sempre naquele âmbito das promessas e nas referências de governo de Estado, das experiências que eles tiveram no governo de Estado. Então, acho que mais uma vez a gente vai ficar nessa linha de proposta e o que a gente percebe, Chico, deputado, não sei se é uma concordância, é que houve uma mudança no país muito significativa, que é pouco comentada, que é a questão do aumento populacional que nós tivemos em muito pouco tempo. Até a gente costuma brincar nas conversas em que o slogan da campanha do Brasil na Copa de 70 era 90 milhões em ação. Sim. Então nós levamos 470 anos para juntar 90 milhões. Agora nós somos 200, em pouco mais de 40 anos passados. Então isso realmente está refletindo nas cidades, porque o país não teve um plano de desenvolvimento que permitisse manter as pessoas em seus lugares de origem, né? Alta concentração urbana. Alta concentração. Então a gente está vivendo esse reflexo realmente em função dessa demanda e aí não se discute essa questão da perspectiva de futuro. Bom, e daqui a 40 anos nós vamos ter 400 milhões de habitantes? Então acho que esses temas não são recorrentes. Se pensar em planejamento familiar, dificilmente nós teremos uma situação Então nós estamos melhor. vivendo essa realidade agora, eu acho que isso se reflete no transporte, na habitação, no saneamento, em tudo, né? Agora eu queria ver a posição do deputado em relação a que lado ele vai ficar, porque até pouco tempo o senhor participava do PP, né, foi um dos líderes aí do partido, né, que está no governo, né, inclusive no Ministério dos Transportes, na Secretaria dos Transportes, né, de Mobilidade Urbana. E como é que o senhor vai se posicionar? O que o senhor acha na próxima? O senhor vai tomar partido do atual governo ou vai tentar se posicionar ao lado da oposição? Olha, eu já me posicionei que vou apoiar o Geraldo Alckmin. Sim, São Paulo. Eu acho que o Geraldo está fazendo um bom governo, na minha opinião. Lógico que o PSDB se mantém no estado de São Paulo já há bastante tempo, mas eu acho que ele é um governador que atende a nossa região e atende o estado como um todo. Em nível nacional, eu tenho muito boa relação com o Aécio. Eu acho que o Aécio é uma pessoa, eu diria para você, que tem experiência política, tem experiência administrativa, por ser governador, já foi governador de Minas Gerais. E eu estou procurando ver dentro do partido se há possibilidade de a gente apoiar o Aécio. Agora, o PRB faz parte da base aliada da presidente Dilma. É verdade. Isso não vai lhe criar um certo desconforto? Quer dizer, o senhor apoiar o Aécio Neves, que é do PSDB, e o seu partido, PRB, apoiando a presidente Dilma? Eu sempre fico muito constrangido, porque eu não apoio o PT. Pois é. Então, não que eu fique constrangido, mas eu sempre tenho problema, principalmente no apoio em nível nacional. Sim. Lógico que a gente tem muito boa relação dentro do governo, até no interesse de a gente buscar os recursos
para a nossa região. Eu acho que na política você não tem que ficar brigando com ninguém. Uma coisa é você ir para a eleição, disputar e etc. Terminou a eleição, eu acho que quem ganhou você tem que ter uma boa convivência respeitosa. Mas diria para você que eu estou procurando dentro do partido, até para não fugir desse acordo com os nossos companheiros, já está muito bem definido o PRB com apoio ao Geraldo, e a gente está buscando aí ver se a gente faz uma composição para apoiar o Aécio. Tá certo. Falou, Beto, você tem um caso que tem te incomodado muito, é a questão do trabalho escravo lá, que de certa forma voltou à tona agora no mês passado com a decisão do Tribunal Superior do Trabalho em insistir na condenação, aí, entendendo que você é culpado aí no processo que ocorreu na sua fazenda lá em Goiás, né? Que é o dano moral coletivo, né? Você foi condenado a pagamento de 200 mil, parece, de multa, e o Tribunal Superior do Trabalho pediu que o Ministério Público Federal entrasse com ação para que você ficasse inelegível para essa próxima eleição. Como é que está esse caso, efetivamente? Você vai ter a legenda para poder disputar ou esse caso ainda pode interferir na tua candidatura? Não interfere em nada, até porque você, pela lei do ficha limpa, você só se torna inelegível quando há um julgamento colegiado sobre crime. E no processo criminal eu ganhei a ação. Então muita gente fica nessa dúvida porque a informação muitas vezes ela vem errada. Uma coisa, porque você teve lá a contratação de trabalhadores que não existia absolutamente trabalho escravo, mas sem registro, o pessoal contratou sem registro. Eu, na oportunidade, era prefeito, nem ia lá, cometeram um erro, mas jamais teve trabalho escravo, etc. E é uma briga que eu estou tendo há mais de 10 anos. Então você teve dois processos, um processo criminal, em que julga se você cometeu algum tipo de delito com trabalho escravo, e o outro, o processo trabalhista, que vai julgar uma multa sobre o trabalho degradante e tal. Esse processo criminal eu ganhei ação na Justiça, porque a Justiça Federal entendeu que não houve trabalho escravo, que é uma coisa que muita gente não sabe e não comenta, né? Então, se eu tivesse eventualmente perdido esse processo, poderia ter algum tipo de influência na eleição. A outra é esse julgamento que ainda tem recurso, que eu estou brigando, estou recorrendo, e o juiz trabalhista, pela notícia que saiu, disse que ia enviar esse processo para o Ministério Público. Mas se você pega o acórdão, não tem nada disso, não tem nada escrito sobre isso, entendeu? Então eu pedi o acórdão até para tomar uma posição, mas não tem nada escrito sobre essa questão. E é uma discussão que eu estou tendo, é uma briga que a gente está tendo, não só eu, mas diversas empresas no Brasil como um todo. Você tem trabalho degradante? Você tem. No Brasil como um todo tem. Agora, tem trabalhos e trabalhos, entendeu? No meu caso, como você não tem uma legislação específica para isso, a gente acaba sofrendo com essa questão. Sim. Mas eu acho que a gente tem que ir brigando, discutindo, para você poder buscar uma legislação que seja uma legislação positiva. Cobrar de quem comete mesmo o delito e, por outro lado, ter algum tipo de legislação específica para quem não comete delitos graves. Por exemplo, o Brasil inteiro pode ter contratado gente que não tem registro e etc. para fazer um determinado serviço. Você vai julgar a pessoa como trabalho escravo? Então, é uma palavra muito forte para questões que aconteceram que foram muito leves. E a gente está brigando, está na briga, mas nada vai me prejudicar com relação à eleição. Do ponto de vista da eleição. E com relação, deputado, ao PRB, a sua mudança partidária, o senhor era do PP, Partido Progressista, transferiu-se para o PRB, e o PRB não era um partido novo, portanto, a legislação não permitiria essa mudança. Diversos deputados também mudaram para diversos partidos que já existiam. Como está essa questão? Olha, eu deixei o partido no dia 5 de outubro do ano passado. Acho que agora em maio fez 7 meses.
Eu até hoje não fui citado no processo para poder me defender. Eu fui na posse... O senhor e de outros deputados, temos 30 deputados mais ou menos. Eu fui na posse do ministro Toffoli, no TSE, encontrei o relator do meu processo. E conversei com o relator, falei, ministro, eu precisava conversar consigo, porque até hoje eu não fui citado. Eu, como tenho uma defesa boa, que eu entendo que eu tenho uma boa defesa para eu ter saído do partido, eu gostaria de vir aqui com o senhor para ser citado. Ele falou, perfeitamente, venha, eu vou lá amanhã para ser citado, porque eu pedi para ser citado para eu poder me defender. E qual é a defesa, Beto, que você tem? Olha, você tem dois problemas que são complicadíssimos no partido, né? Primeiro que ele não deu possibilidade de você almejar uma liderança dentro do partido. Você se refere ao PP, ao Partido Progressista. PP. E nós tivemos, e vocês sabem muito bem, eu fiquei 20 anos no Partido Progressista. Então é uma dificuldade muito grande de relacionamento, principalmente em São Paulo. Uma coisa é eu me dar bem com o Maluf pessoalmente, outra coisa é a questão partidária, que o partido não cresce em São Paulo, tem sempre muita dificuldade e a gente sempre é muito preterido. Não só eu, mas outros parlamentares também. Sim. Então eu resolvi sair, eu acho que o partido PRB é um partido, diria para você, não é um partido novo, mas é um partido com poucos parlamentares. Sim. A gente pretende agora, na próxima legislatura, eleger por volta de 20 a 25 deputados federais. E é um partido que tem uma posição muito positiva dentro do cenário nacional. Então, eu acho que a gente vai poder construir uma agremiação que seja plural, que seja interessada. O PP é um partido que hoje está muito complicado. Esses envolvimentos de Petrobras, disso, daquilo, quer dizer, é um partido que, diria para você, que envelheceu, infelizmente. Então, e com gente nova, hein? Sim. Então, a molecada nova lá, gente que começou na política bem depois de mim. Mas essa questão... Mas é uma coisa difícil, essa questão partidária brasileira. Com a lei da fidelidade partidária, isso pode criar dificuldade para esses deputados que mudaram ou não? Não, acho muito difícil isso, porque você vai começar um processo agora, no mês de junho em diante. Sim. Depois da Copa do Mundo, né? Os ministros vão começar a se preocupar agora com pleito, com eleição. Claro. Ninguém vai se preocupar se você muda ou não de partido. Você já tem um entendimento no tribunal de que se você tem aceitação por parte da agremiação que você deixou para você poder passar para outra, sim, isso não é infidelidade partidária. Eu tenho cartas do próprio PP dizendo que não iria entrar em ação contra mim, como não entrou. Sim. Quem entrou foi a suplente, que é uma coisa normal, né? Normal. Tá certo. Bertolo. Eu gostaria de saber, pleiteando em mais um mandato, quais são os seus objetivos para um futuro, terceiro mandato, né? Quinto mandato. Quinto mandato. De deputado, quinto mandato já, hein? Eu vou para a 10ª eleição. É um decano do Congresso Nacional. E quais são os seus objetivos agora desse futuro mandato, Beto? Caso você venha a ser novamente eleito, quais são os seus principais objetivos aí com essa experiência que você já adquiriu? Agora tem uma novidade que é a possibilidade dos deputados aí amarrarem as emendas, tal, os investimentos. Orçamento impositivo, né? O orçamento impositivo, e algumas dessas, inclusive, já estão aqui na região. Sim, claro. Que é o caso aí do teleférico e tal. Mas, praticamente, qual é o seu objetivo dentro do novo mandato? Mas, olha, deputado, eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Tá bom. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Aqui com o cantor Thiaguinho. Agora conta pra gente, qual que é seu maior sucesso? O maior sucesso da minha vida foi o tratamento da tuberculose. Eu achava que essa doença não existia mais, mas descobri que existe e tem cura. O tratamento é gratuito e
e tem que ser feita até o fim. E descobri também que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Se você tosse por mais de 3 semanas, vá a uma unidade de saúde. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê seu apoio. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 19 de maio. Hoje, recebendo com muito prazer o deputado federal Beto Mansur, do PRB, Partido Republicano Brasileiro, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Humberto Chalub, que deixou no bloco anterior, deputado, uma pergunta com relação aos seus objetivos para um novo mandato. Prioridades, desafios, enfim. O que é que o senhor pretende caso se reeleja deputado federal? Olha, um parlamentar, ele ajuda a produzir leis dentro do país, modifica a legislação, que muitas vezes ela é falha e você acaba modificando, e trabalha especificamente num determinado projeto. E você falou muito bem no começo do programa, a gente tem uma subrepresentatividade na região. É verdade. Por problemas aqui e ali, a população acabou não concentrando nos parlamentares ou nos candidatos da nossa região. Você teve, por exemplo, o Mourão, que era parlamentar, ele até tinha sido suplente pelo número de votos, mas ele se tornou prefeito. Você teve mesmo o Paulinho, quer dizer, diminuiu muito, principalmente... O Márcio França, que foi o secretário. O Márcio está mais concentrado na eleição do Eduardo Campos, ele não está muito no dia a dia, assim, do Congresso. Não, ele até está lá, mas eu diria para você, ele não está no dia a dia das emendas, de buscar o recurso, etc. Eu acabei me concentrando muito disso, até por força de falta de outros parlamentares. Então, você tem uma concentração muito grande, de muita procura de prefeitos, etc., para que a gente possa encaminhar os pleitos. Que, para mim, é uma coisa muito boa. Como eu comentei com vocês, a minha relação dentro da estrutura de governo, pelo tempo que eu estou lá, conheço todo mundo, então facilita muitas vezes de você estar presente e buscar o recurso. Eu sinto que a região, ela está num momento em que ela precisa aproveitar a possibilidade da busca dos recursos. Por exemplo, essa questão que envolve VLT, que tem dinheiro do governo federal, tem do Estado, o Estado está construindo, mas tem um recurso importante do governo federal. Questão que envolve aí o teleférico também, inclusive está se ajustando o preço, mas vai sair, a gente precisa diminuir um pouco o preço. A gente está até achando que está muito caro pelo valor que foi orçado, mas é um dinheiro que já tem reserva para isso. A questão que envolve a entrada da cidade, o túnel Zona Noroeste e Zona Leste, que já está com o projeto pronto, apresentado ao Ministério das Cidades. A mesma coisa que envolve aí o túnel Santos-Guarujá também. Então, existem essas obras, a gente está trabalhando nisso. Sem esquecer, muitas vezes a pessoa não comenta, mas o aeroporto do Guarujá, que é a antiga base aérea, que está já começando. A outorga foi concedida, enfim. O aeroporto na Praia Grande, que muita gente desconhece, mas tem um projeto grande de um grande aeroporto privado. E esse aeroporto seria de cargas da Praia Grande, aeroporto basicamente? De carga, especificamente de carga. Ótimo. A gente está se trabalhando na questão que envolve as licenças ambientais. Eu também estou procurando ajudar. Eu acho que vai ser uma coisa muito positiva. Então você tem uma série de projetos que dependem do governo federal. De ações que vão ter continuidade. Isso. É isso. A questão do porto e tal. Sim. Então, eu sinto que eu fiz 4 mandatos
como deputado federal. Um mandato eu fiz pela metade, porque me tornei prefeito. Então, devo ir já para o quinto mandato. Eu acho que, nesse tempo todo, a gente tem muita coisa ainda por fazer. Então, eu acho que é importante a população acabar optando, escolhendo quem é da região, etc., porque muitas vezes as pessoas vêm aqui, pegam o voto e etc. Deputado, se alguém vai ajudar a região... Não tem retorno sobre isso. Se alguém vai ajudar a região, só pode ser da região. Eu sempre lembro que o deputado Tiririca, né, que aliás é um dos mais assíduos do Congresso Nacional, né, o deputado Tiririca, ele teve aqui na região 80 mil votos. Imagine, senhor, 80 mil votos aqui na nossa região. Né? E, no entanto, qual é a participação do deputado Tiririca nas coisas da região? Praticamente nenhuma, ou melhor dizendo, nenhuma mesmo. Agora, deputado, o senhor fez referência ao VLT. O VLT está, por coincidência, chegando hoje, na sua primeira composição, chegando hoje a Santos. Né? O senhor já conheceu o VLT, o professor Chalub também, numa visita à empresa em Valência, na Espanha. Portanto, tiveram a primazia de conhecer a composição, né, antes então, e podem dar boas informações a respeito disso. No entanto, deputado, as obras do VLT estão muito atrasadas em Santos. Estão bem adiantadas em São Vicente, mas muito atrasadas em Santos. Então, certamente, a fase de testes no primeiro trecho vai ficar prejudicada, não? Nós não podemos esquecer que nós tivemos um problema aí com o Ministério Público dentro de Santos. Sim. Ficou uma discussão, no meu entender, inócua, de que se colocava o trilho no meio da Francisco Glicério ou no canto da Francisco Glicério. Pois é. Aí, ultrapassado isso, porque a Justiça acabou decidindo que a gente deve colocar tecnicamente onde ele deve ficar, que lógico, é no meio da avenida, atrasou um pouquinho. Mas eu diria para você que o governo do estado, o próprio governo municipal, estão empenhadíssimos de resolver essa questão. Sem esquecer que nós temos um túnel, que é o túnel ali do José Menino, pouca gente conhece, mas que andou muito tempo no TIM, lembra do TIM? Sim. Aquele trem intrametropolitano. Intrametropolitano, a gente passava num túnel ali na Santa. No morro do José Menino. Ele está sendo ampliado, sim, porque o VLT ele é mais alto, ele é maior. Então, ele está sendo ampliado para que a gente possa transitar por ali. Mas eu, como Chalub, nós tivemos na empresa, primeiro diria para você que, tecnicamente, pela experiência até que eu tenho como engenheiro e tal, eu acho que nós tivemos muita sorte de ter escolhido uma empresa, pelo processo licitatório, uma empresa de muita qualidade. Sim. É uma empresa secular, tem mais de 100 anos, que fabrica trens, locomotivas, VLTs, etc., para toda a Europa, para os Estados Unidos, para o mundo inteiro. E o equipamento que vem para cá, e a população vai poder sentir isso, é um equipamento de altíssima qualidade. Equipamento de primeiro mundo, é o mesmo equipamento que você tem na Europa, nas grandes cidades, etc. E eles estão sendo concluídos, quer dizer, tem um trem aqui que já chegou hoje de manhã, possivelmente, tem mais 2 trens que estão sendo concluídos em Vosslo, lá em Valência, na fábrica, e os outros 19 serão montados no Rio de Janeiro, com a empresa que participou do processo licitatório junto com a Vosslo. Mas só montados, né? Serão montados. Eles serão, logicamente, todos eles serão preparados em Valência, trazidos para cá e vão ser montados. Mas eu acho que é o início, porque o Brasil não tem essa característica de fabricação de trem, porque não tem demanda. Sim. Mesma coisa quando você está aí, muita gente pergunta, o próprio trilho do trem, ele é importado, porque o Brasil não fabrica trilho. Já fabricou numa época, agora não fabrica mais. Quem na verdade fabrica trilhos de trem, etc., é a China. Então essa coisa acaba sendo importada. Mas eu diria que esse espaço entre o Carrefour ali em São Vicente e a Mascarenhas de Moraes, ele está quase que pronto.
Então, eu até sugerimos para o Joaquim, discutimos isso na viagem. Joaquim é o presidente da MTU. Ó, vamos colocar esse trem como um teste para a gente poder... Nesse trecho. Isso, nesse trecho. Para a gente poder mostrar para a população como é que funciona, como é que vai ser bilhetado, etc. Mas eu diria, Chico, que depois de tantos anos, né, que a gente está discutindo esse negócio de... Pelo menos 20 anos. Isso. Ele vai se tornar uma realidade. Ele está aí, o trem está chegando. E eu acho que a população vai ficar muito satisfeita. No final do ano, as obras em Santos estarão concluídas. Então, sim, mas eu acho até que em agosto, pela informação, agosto, setembro, pode ser que esse trem esteja no trilho nesse pedaço, entre aí em São Vicente, entre o Carrefour e a Mascarenhas de Moraes. E vai ser uma coisa muito interessante. É bom que lembre também que é um processo também paulatino. Não viram todas as composições. Sim. No primeiro momento serão 3, depois vai aumentando. Na medida, ele vai estar concluído totalmente, acho que só em 2016, praticamente no final de 2016 é que todas as composições estão circulando, até porque vai ser necessário construir aqui no Porto o setor de manutenção e de guarda desses veículos, né, onde vão ser feitas as manutenções noturnas, né, que é limpezas e tal. Então, é um investimento que não é só nos trilhos, né, é toda uma parte de infraestrutura também. Agora, como o deputado falou, realmente é um equipamento maravilhoso. O que a gente espera é que a população também abrace essa ideia, preserve, cuide, né, como acontece em São Paulo, no metrô, que no final de tudo é para a população utilizar. Eu acho que quem tiver acesso ao VLT vai sentir uma diferença, porque veículos com ar-condicionado, silenciosos... Se assemelha ao metrô de São Paulo? A única diferença é o tamanho das composições. Então são 4 módulos, né? Ou melhor, são 5 módulos de passageiros com 2 cabines que vão e voltam, né, na medida da linha que ele vai estar. E são menores que o metrô, praticamente, então seria um ônibus teve até uma pergunta que a gente acabou fazendo, porque muita gente discute isso, fala, pô, mas você vai parar no cruzamento, esse negócio vai demorar muito para cruzar, porque o TIM era assim, era grande, era lento. Exatamente. E aí eu pedi para o pessoal lá da engenharia, na fábrica, calcular para a gente, por exemplo, a gente parasse num cruzamento, quanto tempo levaria para a composição livrar o cruzamento. Sim. E eles calcularam, se, por exemplo, o VLT arrancar, porque ele tem um arranque forte, como um carro, levaria 8 segundos para poder liberar o cruzamento. Sim. Lógico que vamos pensar, você tem lá Francisco Glicério... Com Ana Costa, digamos. Com a Avenida Ana Costa. Você vai ter um farol de 3 tempos, porque vamos dizer que o VLT esteja parado esperando para cruzar na costa. Aí você vai ter que parar a Ana Costa nas 2 vias. Lógico que a Francisco Glicério ela vai continuar nas 2 vias, mas o VLT vai passar por ali. Sim. Ele vai levar 8 segundos para isso. E aí depois você libera. Na verdade, ele vai ocupar o tempo que é do semáforo. É um carro. É um carro. Talvez até um ônibus. Então, até a sincronia vai se favorecer ao VLT. Ele não vai lembrar como era no passado, aquele trem que ficava horas e horas manobrando. Não. Isso não existe. Porque é como se estivesse passando um ônibus, na verdade. Né? Então, acho que essa é a grande diferença, que é pouco entendida. E acho que aí é que está a grande vantagem desse transporte, porque ele tem uma agilidade... vai ter uma sincronia de, pelo menos, entre um trem e outro, a ideia é que se aguarde 6 minutos, quer dizer, o usuário não vai esperar muito, que nem no metrô, e é um sistema altamente seguro, confortável, e ele vai ser operado também por um motorista, aí, né, um motorneiro, né, não sei se é motorista ou motorneiro, que vai também poder frear, caso uma necessidade, com uma média de velocidade dele de 40 a 50 por hora, uma velocidade baixa, ele vai ter toda a capacidade de frear o carro, no caso de necessitar parar. Então, é um veículo muito interessante, realmente. Eu acho que... Vai ser um divisor de águas no transporte aqui na região, deputado? Eu acho que nós vamos nos tornar um exemplo para o Brasil.
Você tem o VLT que os trens eles já estão no Mato Grosso, que está se formando lá um polo em Cuiabá. Sim. Com VLT. Só que você tem problema que os trens já estão lá nos pátios, mas você não tem os trilhos. Atrasou a obra. Eu acho que a obra de Santos e São Vicente, ela será a primeira efetivamente do Brasil. Então, como a gente fala, vai se tornar um case, vai se tornar um exemplo para o resto do país. Eu sinto que é um grande divisor de águas, porque é um equipamento que, ao longo do tempo, ele vai se pagar. Ele é um equipamento que, se você comparar com outro tipo de transporte, etc., ele é um equipamento até mais barato. Vai ser operado pela iniciativa privada, vai ter subsídio por parte do governo, num primeiro momento. O detalhe é que ele não foge da linha, então você vai ter que alimentar as linhas com um transporte coletivo. Vai ser uma espécie de uma linha troncal e os ônibus serão alimentados. Vai ter que ter bilhete único, ou seja, você está, vamos dizer, no Campo Grande, você está no Gonzaga, você vai entrar num ônibus, descer na estação ali da Francisco Glicério com Ana Costa, com bilhete único, e você pega o VLT e vai, por exemplo, para o Zé Menino. Agora, essa primeira fase é a fase que liga a Esplanada dos Barreiros, em São Vicente, até a Avenida Afonso Pena, em Santos. E depois, é a segunda fase. Mas o deputado Beto Mansur fala sobre isso no próximo bloco. Nós vamos para o rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Os direitos das pessoas com deficiência são cada vez mais aprimorados no Brasil, acelerando a inclusão e elevando o grau de independência destes cidadãos. Recentemente, um projeto de lei apresentado por mim, que já conta com a aprovação prévia da Comissão de Constituição da Assembleia Legislativa de São Paulo, ajuda a facilitar o acesso dos deficientes ao transporte público gratuito em todo o estado. Em vez de apresentar uma carteirinha diferente em cada cidade, o projeto permite que seja criada uma identificação da condição de deficiência no próprio RG do usuário. Junte-se a nós nessa luta. Apoie essa ideia. Bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 19 de março. E hoje recebendo com muito prazer o deputado federal Beto Mansur, do PRB, Partido Republicano Brasileiro, e o colega jornalista Humberto Chalubi, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Deputado, falando ainda sobre VLT, a primeira fase da Esplanada dos Barreiros, em São Vicente, até a Avenida Afonso Pena, em Santos. E a segunda fase vai no sentido do centro histórico. Mas já está definido o trajeto? O pessoal está discutindo de que maneira, qual é a melhor maneira para você poder chegar até o centro da cidade com o mínimo de impacto, diria para você. Conselheiro Nébias é uma via nossa importante, mas estreita. Então há uma discussão se você pode colocar, o pessoal até acha impossível de colocar o VLT
nas duas mãos, na Conselheiro. Mas a gente vai ter que, logicamente, achar uma alternativa. Você tem a possibilidade da instalação de um pátio, como o Chalub falou, que é necessário pátio de manobra, pátio de manutenção, pátio de guarda dos equipamentos, etc. Então, tudo isso numa segunda fase. A terceira fase, inclusive, já se discutiu, é de você sair do centro da cidade, ali do Valon, e vir pela Zona Noroeste. Vir pela Getúlio Vargas, pela Martins Fontes, entrando na Nossa Senhora de Fátima. Mas que também é uma via estreita, hein? Mas também é uma via estreita. A gente que é mais antigo é a nossa época do bonde 1. Do bonde da linha 1. Da linha 1, que vinha pela Zona Noroeste. A meninada que está aqui presente nem imagina porque não andou de bonde, mas é esse trajeto antigo. Eu acho o seguinte, e eu fiz questão de ir, ver, etc., porque é uma coisa que está na nossa... dá na nossa lembrança, né? Porque a gente acabou andando de bonde, está na nossa origem, e hoje você tem um equipamento muito mais rápido, muito mais ágil. Mas eu sinto, Chico, que a gente vai... deixa colocar no trilho, as pessoas começam a acreditar, até diminui um pouco essa pressão do contra, do não. Porque aí até você segura um pouco... A turma do não... você segura um pouco esse pessoal que... Porque achou lá um pedaço de um osso de baleia, tem que parar a obra toda e etc. Só quero lembrar que aqui era um lugar que inundava a nossa região como um todo, né? Antes dos canais. E com certeza morreu peixe aqui, no meio da Conselheiro Neves, disso e daquilo. Se escavar, vai achar, com certeza, pedaço de baleia. De qualquer forma, não se pode... Mas nada histórico, diria. Claro. Não se pode excluir, e é possível buscar o desenvolvimento com qualidade de vida, o desenvolvimento sustentável. Humberto Chalub. Eu creio que é assim, uma coisa que não vai ter mais voto. Acho que o VLT, a partir do momento que ele começar a operar e as pessoas realmente utilizarem, acho que vão querer mais realmente, vão querer que as linhas sejam expandidas, porque é um sistema que nós falamos aqui, muito confortável, muito tranquilo, até para o pessoal deficiente, é muito mais fácil. É no nível do solo, pessoas idosas também, que a gente tem muito aqui na nossa região. Então vai ser realmente, acho que um sucesso, não vai ter mais volta esse processo. Né? É por isso que o VLT é chamado de metrô de superfície, né? Exatamente porque se assemelha muito ao metrô e daí da importância dessa obra. Você sabe que eu tive agora, né, num evento do Jornal Tribuna, nós estivemos em Berlim agora, discutindo um pouco essa questão que envolve construção civil. Berlim também foi uma cidade destruída, né? Acabou se reconstruindo e tal. Você tem todo tipo de transporte lá. Você tem ônibus, você tem metrô, você tem o VLT, você tem tudo o transporte na Europa, né? O transporte na Europa é uma coisa fantástica, né? Então é uma coisa assim interessante. Até cidades com menos habitantes, como a gente já conversou um pouquinho, cidade muito antiga, 800 anos, né? É quase que o dobro do tempo do Brasil, mas são cidades que muito organizadas. E as coisas todas funcionam muito bem. Então eu acho que a gente vai chegar nisso. Agora, deputado, falando em obra importante, essa do túnel ligação Santos-Guarujá, por esse traçado definido pela Dersa. Muita polêmica, porque vai implicar na desapropriação de duas centenas de residências na região do estuário, do Macuco, e também mais 1.000 e tantas residências do lado de lá do Guarujá. Há muita polêmica em torno dessa obra. Como é que o senhor avalia essa obra e a possibilidade de uma ligação seca na entrada da cidade? Não seria mais recomendável, pelo viés econômico, pelo viés portuário, que essa ligação ensejaria? Eu sinto o seguinte, eu acho que a gente não tem nada de ligação. Sim. Se tem essa proposta, o governo quer investir, já tem projeto, vamos fazer o que está aí na boca do gol para a gente poder resolver. É lógico que vai ter impacto. A casa de alguém que vive lá não sei quantos anos, etc., a gente, logicamente, se coloca na posição dessas pessoas. Fala, pô, vai tirar minha casa. Mas não tem jeito. Outro dia eu comentei e falei, ó, você não consegue fazer omelete sem quebrar ovo, não tem como.
O que precisa é essa pessoa que vai ser desapropriada, ou esse imóvel a ser desapropriado, que o Estado pague o valor correto do mercado para a pessoa poder comprar uma outra casa. O que não pode é uma pessoa que vive, por exemplo, no Macuco ou nas casas populares, no estuário, ter que mudar para São Vicente, para a área continental, ter que mudar não sei para onde, porque ela quer viver em Santos. Então, eu acho que o governo tem que achar uma casa ou um apartamento para essa pessoa viver em Santos. Já que a gente vai desapropriar essa necessidade, e a pessoa vai sofrer com isso, ela tem que ser atendida de algum jeito. Porque muitas vezes você, no valor venal dessa casa, você não consegue comprar uma outra moradia dentro da sua própria cidade. Então eu sinto, e o governo está consciente disso, sabe? Eu sinto que a gente vai chegar numa boa conclusão, porque não são muitas casas, você não vai fazer grandes desapropriações para você montar uma obra como essa. Então eu acho que é super viável. A outra ligação que a Ecovias quer fazer, logicamente tem que saber de que maneira que o governo vai compensar isso, porque eles querem um alongamento de contrato, de concessão, etc. Precisa saber quanto custa. Mas eu sinto que essa ligação Santos-Guarujá, ela já está mais do que madura para ser feita. É uma obra que não é difícil. Também é uma obra inédita, porque no Brasil não tem. E nós vamos estar com tecnologia, inclusive tem empresas da Holanda que estão participando do processo, para a gente aprender como é que faz. Então, eu não vejo grande problema. Essa ligação nossa, Santos, Zona Noroeste, Zona Leste, o próprio Paulo Alexandre já apresentou as propostas, a gente está acompanhando isso par e passo com o Júlio Eduardo, que está no Ministério das Cidades. O Paulinho possivelmente vai fazer uma reunião ainda essa semana com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. As coisas estão muito na boca. E a obra na entrada da cidade também, né? Porque aquele gargalo ali também precisa ser resolvido, né? Então tá tudo para sair, tá tudo na boca. O que a gente precisa é não abrir mão de tudo isso. A questão do túnel parece que não está muito clara, é a questão do que vai trafegar pelo túnel. Em princípio, se aventou a possibilidade só de veículos leves, mas também já está se colocando que vai ter os caminhões. Qual túnel? Esse submerso. Santos Guarujá. Que também é uma coisa sem propósito, fazer uma ligação entre duas margens do porto e não precisar transporte de carga. Então, essa é uma preocupação que não só na questão habitacional, mas que gera um impacto muito grande na cidade. Porque o caminhão vai ter que atravessaria a cidade inteira, né? O Macuco, né? Então, acho que essas coisas que não foram ainda muito bem esclarecidas, até porque se colocou o aspecto do VLT mesmo, poder trafegar pelo túnel, já se colocou essa questão, mas que ainda não ficou muito clara, porque também fazer um túnel submerso que vai ligar duas margens do porto, e o porto de expansão, essa é uma outra questão também que a cidade acho que mereceria debater mais, essa participação ínfima que a cidade tem no porto, onde as decisões portuárias são todas tomadas em âmbito federal e que a gente, de certa forma, fica à margem aqui do processo. E que vai realmente fazer um túnel submerso sem permitir que os caminhões de carga passem, acho que é um pouco também fora de propósito, fazer um investimento dessa natureza. Agora, essa decisão é uma decisão que cabe à prefeitura, se permitir ou não. Aí a prefeitura ela fica muitas vezes um pouco à margem desse processo, tá certo? O que a gente precisa, eu sinto que nós precisamos preparar uma obra como essa para todo o sistema viário. Você já tem que deixar isso preparado para poder transitar o VLT. Você vai ter com certeza uma linha de tráfego de bicicletas e pedestres, porque você tem um volume muito grande de pessoas que andam de bicicleta e transitam para cá. Claro. Então eu acho que a gente tem que ter todo tipo de equipamento, ou todo tipo de viário dentro desse túnel. O que eu sinto, que eu vejo que é importante, é que em qualquer lugar do mundo desenvolvido, você tem muito planejamento sobre isso.
A gente tem feito essa discussão há quanto tempo, né? Nós precisamos iniciar a obra, fazer a obra, deixá-la preparada. Se vai passar caminhão agora ou não, é um outro detalhe, é uma outra discussão. Mas eu acho que o túnel tem que existir. Tá certo. Deputado, nós teríamos muito mais a conversar, o senhor sabe, mas a pauta é extensíssima, mas infelizmente somos limitados pelo tempo. Chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Muito obrigado, deputado, pela sua participação mais uma vez. Posso fazer só um comentário aqui rápido? Claro, por favor. Alguma coisa sobre a história? Ontem eu vi o filme Getúlio. Sim. Maravilhoso, eu acho que é muito importante, não só os nossos jovens jornalistas verem, todos nós. Mas todos nós. É verdade, realmente o deputado tem razão, um belíssimo filme. Talude, muito obrigado pela presença. Obrigado, Chico, deputado. Obrigado aos nossos convidados, a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente aos alunos do primeiro ano de jornalismo da Faculdade de Artes e Comunicação, no período da manhã, que estão aqui presentes. Muito obrigado pela presença de todos. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.